Muito bem, tá gravando sim, sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje eu vou dar continuidade com vocês na nossa playlist de cinemática vetorial. Vou falar sobre velocidade vetorial média e velocidade vetorial instantânea. Mas, se você não assistiu, pelo menos ao vídeo anterior, em que eu falo de deslocamento, ele é importantíssimo para que possamos entender a velocidade vetorial. Então, se você não assistiu, volte lá. Do contrário, bora comigo ver a velocidade vetorial média. Mas, se você ainda não é inscrito, desce a tela rapidinho, se inscreve no canal e bora comigo ver. Bom, gente, a velocidade vetorial média, ela matematicamente, ela é muito similar à velocidade média escalar. Ela é a razão entre o vetor deslocamento e o intervalo de tempo gasto para percorrer a distância associada a esse vetor. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho aqui uma trajetória que não é retilínea, né? E o móvel vai do ponto A até o ponto B. Beleza. Vamos supor que eu quero saber a velocidade dele entre A e B. A velocidade vetorial. Primeira coisa que eu vou precisar saber é qual que é o meu deslocamento entre o ponto A e o ponto B. E também vou precisar saber o intervalo de tempo que ele levou para sair do ponto A e chegar no ponto B, o intervalo de tempo, né? Então, a minha velocidade vetorial média vai ser dada pelo deslocamento dividido pela variação de tempo. Ou seja, quanto tempo ele levou para sair de A e chegar até B. Isso é a minha velocidade média vetorial. Tá? E assim como nós temos na cinemática escalar a velocidade média e a velocidade instantânea, que é aquela velocidade em um determinado ponto da trajetória, quando o intervalo de tempo é um intervalo tão pequenininho que ele chega quase ao zero, nós temos também na cinemática vetorial. Olha só. Eu trouxe aqui para vocês escrito. Quando um corpo executa um movimento circular, o vetor velocidade vetorial muda em cada ponto da trajetória. Isso ocorre, pois apesar do valor numérico da velocidade não mudar, nos movimentos uniformes, claro, a direção e o sentido do vetor muda. E é o que nós conseguimos observar bem aqui na figura. Esse vetor em azul aqui, que é o vetor da aceleração apontando para o centro, é o meu vetor da aceleração centrípeta, ou aceleração normal, né? Não vou entrar muito em detalhes, isso vai ficar para uma outra aula. Esse vetor é o responsável por mudar a direção do meu vetor velocidade. Por isso que um móvel, um carro, é capaz de fazer uma volta, por exemplo, de contornar esse círculo. É graças a esse vetor aceleração. Mas não vem ao caso. O que eu quero que vocês observem bem é esse vetor em vermelho. Vocês conseguem notar esse vetor vermelho em qualquer ponto que eu pegar da trajetória, ele vai ser sempre tangente a ela, independente da trajetória que seja. Ele vai ser sempre igual, porém sempre tangente à trajetória. E essa tangência não serve só para circuitos fechados, não. Só para trajetórias fechadas, não. Se eu tiver uma trajetória qualquer e eu pegar esse pontinho da trajetória aqui, ó, um ponto qualquer dela, o meu vetor velocidade ele vai ser tangente à minha trajetória naquele ponto. Se eu pegar o vetor em qualquer outro ponto, por exemplo, nesse daqui, o meu vetor velocidade vai ser tangente à trajetória naquele ponto. Observa, muda de direção,
muda de sentido tranquilinho, né? Se eu pegar aqui, ó, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, o meu vetor velocidade vai ser tangente à trajetória naquele ponto, tá? Então, esse é o vetor velocidade em qualquer ponto da trajetória. Ele é sempre tangente a ele, tá? E a velocidade vetorial instantânea, ela se dá através da velocidade média, né? Da mesma forma que lá na velocidade, da mesma forma que lá na cinemática escalar, né? Só que ela vai ser o quê? O limite quando a variação de tempo tender a zero, ou seja, chegar bem próxima de zero. Do quê? Do deslocamento pela variação de tempo. Então, essa é a minha velocidade vetorial instantânea. O limite, ou seja, quando ΔT é muito, muito próximo de zero. É importante vocês saberem que a velocidade vetorial instantânea ela vai ter o mesmo valor numérico que a velocidade escalar instantânea. Por quê? Porque o intervalo de tempo é tão pequeno, é tão perto de zero, que não dá tempo do vetor velocidade vetorial mudar a sua direção e o seu sentido. Então, como é muito próximo de zero o tempo, o meu deslocamento vai ser bem igual à própria quilometragem daquele ponto que eu quero ver a que velocidade que eu estou. Beleza? Beleza. Vamos ver os exemplos para encerrar esse vídeo? Bora comigo para o primeiro exemplo. Supondo que um carteiro leva 30 segundos para deslocar-se entre os pontos A e B, assinale a alternativa que apresenta sua velocidade vetorial média e sua velocidade escalar média, respectivamente, em metros por segundo. Bom, primeiro ele quer a velocidade vetorial média. Vamos lá. A velocidade vetorial média é o deslocamento pelo intervalo de tempo. Esse deslocamento é uma linha reta que liga do ponto de partida até o ponto de chegada, ou seja, do ponto inicial, que é o A, até o ponto final, que é o B. Mas qual o valor desse vetor deslocamento? Eu sei que cada quadradinho desse aqui, azul claro, ele tem 10 por 10. Então, equivale a dizer que daqui até aqui, eu vou ter 20 metros. 10 mais 10. Né? E também que daqui até aqui, eu vou ter 30 metros. 10 mais 10 mais 10. Conseguem observar que eu tenho um triângulo retângulo? Ou seja, eu consigo determinar o deslocamento aplicando Pitágoras. Ou seja, deslocamento ao quadrado é igual a 20 ao quadrado mais 30 ao quadrado. Então, deslocamento ao quadrado vai ser igual a 400 mais 900. Então, o deslocamento vai ser igual a raiz de 400 mais 900, 1.300. Raiz de 1.300 não é exata, mas pode ser escrita como 10 raiz de 13. Né? Por quê? 1.300 é 13 vezes 100. 100 tem raiz. Qual a raiz de 100? 10. Então, saiu fora. 10 raiz do que sobrou. Quem sobrou? O 13. Então, o deslocamento é 10 raiz de 13. Então, vamos lá. Deslocamento 10 raiz de 13 dividido pelo tempo. Quanto tempo ele levou para sair de A e chegar em B? 30 segundos. Vou cortar esse 10 com esse zero. Vou ficar com raiz de 13 sobre 3. Raiz de 13 sobre 3 não tem nas alternativas. Mas raiz de 13 dividido para 3 é aproximadamente 1,20 metros por segundo. Beleza? Esse tem. Vamos ver agora a velocidade escalar média? Beleza. A velocidade escalar média é a variação de espaço pela variação de tempo. Né? Espaço, ele percorreu 10, 20, 30, 40, 50 metros.
dividido pelo tempo, que foi 30 segundos. Corta esse zero do 50 com esse zero do 30. 5 dividido para 3 é aproximadamente 1,66 metros por segundo. Então, a alternativa certa, letra C. Eu quero que vocês observem uma coisa que pode ser uma ajuda para vocês para confirmar valores. A velocidade média vetorial, ela sempre vai ser menor do que a velocidade média escalar. Sempre menor. Beleza? Vamos para o nosso penúltimo exemplo. Se já está gostando, já deixa o gostei aqui no vídeo e bora comigo para o segundo exemplo. Um avião, após deslocar-se 120 km para Nordeste, desloca-se 160 km para Sudeste, sendo 1/4 de hora o tempo gasto dessa viagem. O módulo da velocidade vetorial média do avião nesse tempo foi D. Bom, esse é um tipo de problema que você precisa entender um pouquinho de coordenadas geográficas, né? Então, o epicentro está aqui. Eu sei que para cima, norte, sul, leste para cá, oeste para cá. O Nordeste, ele está nessa direção. Esse é o Nordeste. O Sudeste está nessa direção. Tá? Mas, para conveniência, eu vou tirar ele daqui, exatamente na posição que ele está, e vou pôr ele lá na ponta do Nordeste, exatamente na mesma posição que ele estava. Por que que eu fiz isso? Porque ele foi para Nordeste, logo em seguida para Sudeste. Beleza. Então, o vetor deslocamento é do epicentro, né, de onde ele partiu, até chegar no Sudeste. E eu sei que entre esses dois vetores, que foi para Nordeste e que foi para Sudeste, tem um ângulo de 90 graus. Até Nordeste foi 120 de deslocamento e até Sudeste foi 160. Então, o vetor deslocamento eu consigo achar por Pitágoras. Deslocamento ao quadrado vai ser 120 ao quadrado mais 160 ao quadrado. Então, o deslocamento vai ser igual. 120 ao quadrado vai dar 14.400. Mais os 160 ao quadrado, que vai dar 25.600. Realizando essa soma, o deslocamento ao quadrado vai ser igual a 40.000. Tirando a raiz, deslocamento vai ser igual a 200 quilômetros. Agora eu posso calcular a velocidade média vetorial, que vai ser o deslocamento, que é 200, dividido pelo tempo gasto. Qual foi o tempo gasto? Foi 1/4 de hora. Que isso aqui vai ser igual a 200 vezes 4, que é igual a 800 quilômetros por hora. Letra E. Muito bem. Vamos agora para a nossa última questão para encerrar com chave de ouro esse nosso vídeo. Deixa o gostei aí, que eu vi que você não curtiu o vídeo. Bora comigo para o último exemplo. Em que movimentos permanecem constantes? Questão conceitual, muito importante. O módulo da velocidade vetorial. Gente, o módulo da velocidade vetorial é constante quando o módulo da velocidade escalar for igual. Olha lá, o módulo da velocidade vetorial é igual ao da velocidade escalar e será constante se o movimento for uniforme. Importante que o movimento seja uniforme. Letra B. Quando a direção da velocidade vetorial for constante. Bom, ele vai ser constante quando tiver em uma trajetória retilínea. Olha só. A velocidade vetorial terá direção constante se a trajetória for retilínea. Porque se for uma trajetória curvilínea, se for uma trajetória curva, né, uma curva, o que vai acontecer?
o vetor velocidade vai mudar de direção em cada ponto da trajetória curvilínea. Então, só vai ter direção constante quando a trajetória for retilínea. Por último, a velocidade vetorial ser constante só quando eu tiver um movimento retilíneo uniforme. Vai ser o único momento que a velocidade vetorial vai ser constante. Olha só, para a velocidade vetorial ser constante, ela deve ter, deve ter todas as suas características constantes, ou seja, direção e módulo. E, portanto, o movimento deverá ser retilíneo e uniforme. Muito bem, por enquanto é só. Se vocês estão gostando desse conteúdo, deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações, assista a esses vídeos que eu vou deixar indicados por aqui e compartilhe o nosso conteúdo por aí. Forte abraço e até a próxima. Fui!